Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo na paz? Rubão aqui mais uma vez, canal Química Linda, hoje para tratar de um assunto um pouco diferente. Nada de matéria, nada de reações, nada de químicazinha bacana passando pelo vídeo o tempo todo. Beleza? O negócio hoje é uma questão mais política, uma questão mais social e de interesse de todos nós que estamos envolvidos e trabalhando diretamente com o Enem e os vestibulares ao longo do ano. Beleza? A questão é, em tempos de pandemia, com isolamento, aulas suspensas, o Enem vai acontecer? Então, vem comigo, fica no vídeo até o final, que nós vamos discutir muito sobre isso. Bora lá! Gente, o edital do Enem foi publicado no final do mês de março. Final de março, início de abril, agora na semana anterior. E as coisas estão correndo, os prazos estão valendo e tudo está acontecendo normalmente. E aí, o Enem vai funcionar normalmente, como se nada tivesse acontecendo, as datas previstas e tudo mais? Calma, que não é bem assim. Pode ser, pode não ser. Bom, mas primeiro fato relevante para a gente discutir aqui é que o deputado federal do Distrito Federal, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ele apresentou uma proposta de suspender o edital do Enem. E ele justificou a sua proposta de forma, digamos assim, bastante embasada. Ele deu muitas razões para isso. Basicamente, ele classificou como inoportuna a publicação do edital do Enem em meio a essa emergência causada pela pandemia do coronavírus. É fato que todos nós fomos impactados por essa situação. E estamos sendo impactados constantemente e isso deve continuar por algum tempo. Eu não vejo essa solução aparecendo e o problema se diluindo tão rapidamente, certo? Então esses impactos vão continuar acontecendo. Só que a gente não pode sucumbir ao vitimismo e muito menos ficar de braços cruzados, parado, esperando para ver o que vai acontecer, quais as soluções a serem tomadas. Nós temos que fazer a nossa parte, continuar firme no propósito, beleza? Bom, o deputado Isalci Lucas, ele justificou a proposta dele como sendo inoportuna a divulgação do edital no momento de emergência epidemiológica causada pelo coronavírus. E ele deu como obstáculos ou como situações que prejudicam os alunos o fato de, primeiro, as aulas terem, obviamente, um descontinuamento, ou seja, as aulas foram suspensas, em alguns lugares já há mais de mês que as aulas estão suspensas, e a reposição dessas aulas elas são questionáveis, não se sabe como vai acontecer, até porque não se sabe quanto tempo vai durar, né? Esse é um ponto importante. Penso ainda nas escolas públicas, porque as escolas públicas, elas não têm as mesmas condições que a rede privada, e principalmente a rede privada que preza pelos seus alunos de forma próxima, de continuar oferecendo conteúdo, continuar oferecendo as aulas. Nossos alunos aqui, eles continuam recebendo as aulas no seu horário normal. As mesmas aulas que eles tinham toda semana, eles estão tendo de forma remota, né? Mas não é todos os lugares que funcionam assim e muito menos a rede pública funciona assim. A rede pública está totalmente parada. E aí uma coisa que me causa preocupação é que o governo soltou uma medida na qual as escolas estão desobrigadas a cumprir os 200 dias letivos. Não é necessário mais cumprir os 200 dias letivos, desde que a carga horária correspondente a esses 200 dias seja cumprida. O que me preocupa é de que maneira essa carga horária será cumprida. Será efetivamente cumprida com aulas a mais todos os dias para compensar os dias que ficaram parados? Não sei, né? Não sei. Mas o deputado, ele apresentou algumas outras características. Além dessa descontinuidade das aulas, ele falou da dificuldade de acesso às aulas remotas para a maioria da população, porque as escolas não oferecem, ou porque, mesmo oferecendo, a facilidade de acesso não é a mesma para todos. Aí fala assim, mas
Todo mundo hoje em dia tem um celular com acesso à internet, que não sei o quê. Isso é verdade. Mas existem coisas que vão além do celular e a internet, né? Que é você transformar essa aula em realmente algo útil em absorção de conteúdo, aprendizado e coisas desse tipo. Outro detalhe que ele aborda no seu pedido é a incerteza da retomada do calendário. Não se sabe quando o calendário de aulas retornará normalmente. E aí ele justifica que a aplicação do Enem no tempo previsto, sem essa noção do que vai acontecer com o calendário, é prejudicial. Ele ainda fala nas lacunas que vão ser inevitáveis de aprendizado, propriamente dito, né? Essas lacunas vão acontecer, o pessoal da escola pública, então, grandes lacunas, né? Grandes lacunas, e até cita a dificuldade durante a pandemia de você ter acesso a casas lotéricas, bancos, lan houses, coisas do tipo, para casos onde você precisa imprimir ou mesmo pagar o boleto de inscrição e tudo mais, certo? Então ele cita essas condições. Porém, o Enem continua com seu edital valendo e ele está fluindo e seguindo seus prazos como previsto desde antes do coronavírus. Bom, falando sobre o Enem, vamos dar uma lembradinha nas datas? Então vamos lá, ó. O edital foi publicado no final de março, início de abril. O período para solicitação de isenção de taxa do Enem, ele vai até a próxima sexta-feira. Hoje, terça-feira, 14 de abril. Esse pedido de isenção pode ser até a próxima sexta, dia 17 de abril, então está acabando. Todo mundo que quiser a isenção tem até a sexta-feira para poder fazer esse pedido. Depois, o período de matrículas, aliás, matrículas nada, né? Meu sonho é fazer a matrícula já. O período de inscrição no Enem vai de 11 a 22 de maio, certo? De 11 a 22 de maio você pode fazer a inscrição, depois o pagamento, tem até um tempinho a mais para fazer o pagamento. E as provas estão previstas para o Enem Digital, que é uma novidade, primeiro ano que vai acontecer, nos dias 11 e 22 de outubro. E o Enem normal em papel, tradicional, nos dias 1º e 8 de novembro. Beleza? Então, tudo como previsto, o edital está correndo. Agora, o INEP e os seus responsáveis, eles apontam um outro ponto, uma outra direção que faz sentido. Eles falam o seguinte: olha, o Enem é um processo muito grande e ele tem várias fases. Essas primeiras fases são fases de elaboração, pré-produção e produção. Isso daí nós necessitamos de muito tempo para fazer acontecer. Por isso que o edital foi publicado. O edital publicado agora não significa que impreterivelmente todas as datas serão mantidas e ocorrerão naquilo que está predeterminado. Então, essa primeira fase, que é uma fase de preparação, seleção de questões, montagem de prova, né, determinação de nível de prova e até o próprio trabalho gráfico, ele tem que acontecer, independente se a prova do Enem vai ser no dia 1º, 8 de novembro ou em qualquer outro dia, ele tem que acontecer com muita antecedência, porque quando chegar ao meio do ano, o Enem tem que estar pronto já. Né? Uma questão só de impressão, trabalho gráfico, depois logístico. Então ele tem que estar pronto com muita antecedência. Por isso que o INEP, é dessa forma que o INEP justifica a publicação e o edital seguir como previsto. Eu vejo uma grande vantagem, ou uma grande notícia boa, melhor do que vantagem, nisso tudo, que é o seguinte: nesse ano de tanto prejuízo, de tanta coisa maluca, de tanta dúvida e incerteza, esse é um ponto correto, é um ponto certo. Qual é o ponto certo? O Enem 2020 vai acontecer. Então o meu trabalho, o meu esforço de estar ali estudando no dia a dia, ele não vai ser um esforço sem fundamento, porque eu sei que o Enem vai acontecer. Beleza? Então esse é um lado positivo do edital ser publicado. Eu particularmente, agora vou começar as minhas opiniões. Você pergunta, mas você acha que o Enem vai acontecer com as datas bonitinhas do jeito que está? Bom, do governo a gente pode esperar tudo, né? Mas eu acredito que a realização das provas não acontecerá nesses dias 1 e 8 de novembro, 1º e 8 de novembro, o Enem tradicional em papel. Eu acho que vai haver um adiamento. Todas as instituições de ensino, todas as faculdades que apresentariam vestibulares agora no meio do ano,
elas adiaram seus processos seletivos. Então eu acho que o processo seletivo, a execução do Enem também vai ser adiada, tá? Mas eu não espero grandes adiamentos assim para um período muito mais longo não. Por isso, reafirmo, não podemos ficar parados, não podemos ficar nos lamentando e muito menos esperando para ver o que vai acontecer. Nós temos que seguir trabalhando, beleza? Muito bom. Aí uma pergunta que todo mundo se faz, ou que muitas pessoas têm feito para mim e próximos de mim, é a seguinte: e o Enem digital? Bom, na minha cidade, Patos de Minas, no interior de Minas, a gente não terá aplicação do Enem digital. Mas você aí me pergunta, Rubão, você faria o Enem digital ou você faria o Enem de papel? Qual que você ia preferir? Gente, nesse ano, 2020, sabe qual é a chance de eu escolher fazer o Enem digital? Nenhuma. Mas de jeito nenhum que eu faria o Enem digital. Ah, por quê? Porque o Enem digital vai ser mais difícil? Ah, por quê? Porque o Enem digital vai dar errado? Não, nada disso. Simplesmente porque eu estou estudando para uma prova que vai dizer muito sobre o meu futuro imediato, certo? O que eu vou fazer o ano que vem está diretamente associado com o resultado do Enem, concordam? E você acha que eu vou colocar toda essa carga de responsabilidade e expectativa em cima de um processo que eu não conheço, que eu nunca fiz ou que ninguém nunca fez? Não vou. O Enem tradicional eu conheço, eu sei o que esperar, eu sei que a prova vai ser pesada, eu sei que a prova vai ser difícil, isso tudo eu sei, mas eu já estou acostumado porque eu já fiz ela outras vezes, eu estou acostumado porque eu estudei em cima dela o ano todo, eu estou acostumado porque eu fiz vários simulados do padrão Enem, né? Então eu já sei o que esperar dela. Logo, eu não estou no escuro, eu tenho mais fundamentos para essa prova tradicional, por isso que eu escolho a ela e não escolheria o Enem digital. E tem outra coisa, nesse ano de 2020 serão 100 mil pessoas selecionadas ou 100 mil vagas disponibilizadas para fazer o Enem digital. Essas pessoas estarão sujeitas ao TRI da mesma forma, só que o TRI vai ser aplicado dentro desse universo da prova do Enem digital e 100 mil pessoas é um universo muito pequeno quando se compara, por exemplo, aos 4 milhões de pessoas que fazem o Enem em média a cada ano, o Enem tradicional. Então, a chance do TRI sofrer, digamos assim, influências e variações maiores no Enem digital é maior do que no Enem tradicional, porque o universo de participantes é muito pequeno, 100 mil comparado com 4 milhões, né? Então, até o TRI dele vai ser meio imprevisível, comparado com a imprevisibilidade que já existe no Enem tradicional, certo? Então, eu, particularmente, não faria o Enem digital se essa opção estivesse disponível para mim aqui na minha cidade, de forma nenhuma. Não significa que nos outros anos eu também não faria, é só porque esse ano é uma grande incógnita, ninguém nunca fez, eu não sei o que esperar, então eu prefiro evitar, certo? Simples assim. No posterior, o SISU e a disputa pelas vagas, quem fez o Enem digital, quem fez o Enem em papel, entra no mesmo esquema, certo? Todo mundo vai disputar as mesmas vagas, os resultados sairão nos mesmos dias. Então, eu particularmente prefiro ainda o Enem de papel para essa situação. Mais para frente, com o Enem digital mais maduro, aí sim a gente pode fazer essa portabilidade, tá? Talvez em outros vídeos mais para frente a gente pode falar especificamente sobre as características do Enem digital, que é uma novidade, que eu não vejo como uma novidade ruim, de jeito nenhum, é apenas diferente e novidade, e não escolheria fazê-lo agora justamente por ser novidade, beleza? Mas o fato é, o processo está andando, o edital está valendo. Se essa medida do deputado do Distrito Federal pedindo a suspensão do edital vai ser acatada e depois derrubada por liminar, ou se não vai ser acatada, a gente não sabe. O que a gente sabe é, o Enem vai acontecer. Ele vai acontecer nas datas previstas, 1 e 8 de novembro para a prova em papel? Não sabemos. Eu acredito num posterior adiamento, mas não acredito num adiamento muito longo não. Então, importantíssimo, não podemos perder tempo. Nós estamos em casa, mas a gente continua com aulas, continua com os atendimentos individuais, continua com as videoconferências todo dia, continua apresentando os conteúdos da mesma forma e você tem muito tempo
para se dedicar o máximo que você puder no seu objetivo. Eu costumo dizer que quem sabe onde quer chegar, sabe o que precisa fazer. E outra coisa, um dia, lá na frente, vão dizer que você teve sorte de conseguir as coisas que você conseguiu. Mas agora, o trabalho de formiguinha do dia a dia, ninguém vê. Porque isso não dá moral, não dá história no Instagram, certo? Então, continue o seu trabalho, não perde o seu foco, aproveite as suas possibilidades, tem contato com os seus professores, aproveite os seus professores, tem contato com o Rubãozinho aqui no Química Linda, então fala tudo que você quer, pergunta tudo que você quer, que eu estou aqui, na medida do possível, vou respondendo todos vocês, beleza? Então, no que tange a esse assunto, o que eu queria falar hoje, eu estava com vontade de falar sobre isso, nós falamos agora. Nós podemos voltar a tratar mais sobre isso, se vocês quiserem, num outro vídeo mais específico, com mais informações específicas, mas hoje era uma necessidade que eu estava sentindo de trocar uma ideia com vocês acerca disso, tá bom? Então, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações toda vez que o Rubão postar alguma coisa nova aqui no Química Linda. Se você curtiu esse vídeo, se acha que valeu a pena, se a discussão foi legal, se acrescentou, trouxe alguma informação para você, dê o seu like aí, que isso nos ajuda bastante. Beleza? Então, por hoje é só. Tá demorando, né? Por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Não tão distante, daqui a pouco tem vídeo novo, certo? Então, bora lá, continuar o trabalho, porque no final do ano os desafios estão lá e o sucesso vem logo depois desses desafios, beleza? Então ficamos assim, até mais, valeu!